Fala, povão querido, povão animado, a minha turma querida que eu tanto admiro e amo, 701. Vocês são incríveis, né? Vocês estão no nível alto. Cara, e é tão bom poder trabalhar com uma turma que dá respostas positivas pra gente. Vocês são nesse nível. Eu amo poder dar aula para 701. E o tema que a gente vai trabalhar é o tema do nosso terceiro trimestre. Enfim, nós chegamos ao terceiro trimestre. Professor, minha avaliação, tudo que vocês produziram, atividade, trabalho, tudo que vocês fizeram é contabilizado para a nota de vocês. Tudo! Aí se eu não fiz, a reprovação te espera. Caiu na blacklist. Sabe que a blacklist é a lista negra do professor e eu tenho a minha. Se você não faz, se você falta, se você não é assíduo, você está na blacklist. Como minha turma é uma turma que é sempre muito positiva, vocês não precisam se preocupar. Mas a gente tem pessoas que precisam tomar cuidados. Principalmente na relação de assiduidade. Nós temos um trabalho, nós gravamos o vídeo para vocês, nós temos um trabalho de fazer a correção de todas as atividades, então isso requer sempre nota e vocês são avaliados por tudo isso. E a pandemia? A pandemia passou, está passando e a gente continua de pé, nós somos guerreiros, a gente não pode parar. Vocês estão sendo avaliados sempre. E o início da nossa aula a respeito do terceiro trimestre está na página 281, onde nós vamos falar sobre o início da colonização. Módulo 4, página 281, início da colonização. Gente, quando eu falar a palavra colônia, lembra de exploração, lembra de miséria, lembra de dominação, lembra de tudo que é ruim. Se você falar que um país foi colonizado, saiba que esse país ainda é pobre. Países colonizados são países pobres, porque a sua riqueza foi retirada, foi explorada. Então isso é muito ruim. Tem uma definição bacana aqui da nossa página 281, colonização. Partezinha amarela. Ai, professor, eu não estou conseguindo ler. Por quê, meu filho? Cadê o seu livro? Eu estou sem meu livro. Não. Terceiro trimestre, né, filhote? Tá sem livro ainda. Não tem condição de você trabalhar dessa forma. Mas vocês são incríveis. Vocês vão conseguir. Vamos lá. Colonização. Acontece quando pessoas de uma determinada região invadem e ocupam território alheio com o objetivo de explorá-lo. Cara, que horrível. O Brasil foi colonizado? Foi. Por quem? Por um povo chamado de Portugal. Eles entraram, invadiram, dominaram, tomaram as riquezas e nos deixaram pobres. Vamos lá, como isso tudo começou? Como é que começou essa bagunça de dominação, de colonização e exploração no Brasil? As riquezas das terras indígenas interessavam tanto aos portugueses quanto aos outros povos da Europa. Os franceses, por exemplo, também vinham no litoral para extrair pau-brasil. Porquanto, para evitar as invasões, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Interessante que o Brasil não apresentou as riquezas que os portugueses imaginariam que eles fossem ter. Poxa, lá nas ilhas encontradas pelo Colombo, pela Espanha, poxa, tinha ouro, o Brasil não tinha nada, só tinha pau-brasil, que era uma importante fonte de riqueza, mas era pouco. O que eu preciso fazer, então, para dominar essa terra? Como é que eu posso fazer para ocupar essa região? Lembrando que a região já era ocupada por indígenas. Professor, qual o grupo de indígenas? Aqui tinham vários, mais de 1000 tribos aqui existiam. Se nem seus irmãos é igual a você, quanto mais as tribos indígenas. Tinham tribos que eram pacíficas, tinham tribos que eram guerreiros, tinham tribos que eram canibais. Professor, é sério,
tribos canibais e a mata era fechada. A pergunta é: quem vai se interessar em vir para o Brasil? O que eu posso fazer para atrair pessoas para chegar nessa região chamada Brasil? Uma região de doenças? Sim, doenças. Porque essa região ela tinha bichos silvestres, certos mosquitos que picavam aqui que acabavam matando pessoas. E aí, professor, como fazer para vir esse povo? Bem, lançar uma boa estratégia de marketing dizendo que aqui era um novo mundo. Então o Brasil foi chamado de Novo Mundo, o mundo das oportunidades. O que é que eu tinha que fazer então para chegar e dominar essa terra? Dar a esse povo grandes quantidades de terra. E essas quantidades que o rei vai dar para esse povo que vai vir é chamado de capitania hereditária. Irmão, conta aí no seu livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 capitanias hereditárias. O Brasil era só isso aqui, ó. Essa pequena extensãozinha de terra. Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo e São Tomé. Além de Rio de Janeiro, Santos, São Vicente e Santana. Olha quantas capitanias eram dadas para os capitães donatários. Para quem que é para as capitanias, professor? Para os capitães donatários. Dá uma olhadinha. As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras doadas por Dom João III, marca o nome do rei, Dom João III, a alguns portugueses ricos. Isso é importante. Então eu falo assim, como rei Dom João, eu estou liberando você para ocupar a terra lá do Pará. Era muito, muito, muito grande. Beleza. Como é que eu vou para lá? Se vira. O cara tinha que trazer o povo, pagar para as pessoas virem, ele tinha que pagar as embarcações que não eram baratas, sair da Europa para o Brasil. Chegando aqui, ele chegava na casa do índio e falava assim, essa casa agora é minha. O índio, não, estou falando que a casa é minha. Aí ele mostrava a carta que o rei mandou. Tem noção do que é isso? Você acha que o índio vai aceitar? Vai ter guerra. Digamos que ele chegue aqui, o que ele vai fazer agora? Eles vão plantar cana-de-açúcar. E esse comércio é um comércio muito lucrativo. Muito, muito lucrativo. Vamos lá. Das 14 capitanias, as que mais se desenvolveram foram as de Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéu e São Vicente. Eles cultivavam, marca agora aí, lavouras de cana para a fabricação de açúcar, que tinha alto valor comercial na Europa. Poxa, professor, de 14, somente 4 se destacaram e eu expliquei os motivos. Vou perguntar isso na atividade de vocês. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Primeiro, ninguém quis vir. Distante da metrópole, o custo era muito alto, a má recepção dos índios, que os índios não vão aceitar, as guerras tribais, as doenças. Então isso tudo vai ser causas para impedir que os portugueses venham. Mas os corajosos e bem-sucedidos vieram. E passaram então a fazer o quê? Cultivar lavouras de cana-de-açúcar. Lembrando que quando eu falo cana-de-açúcar, você remete à ideia do ouro branco do Brasil. Ouro branco. O ouro é algo valioso. O ouro é algo valioso. Mas o ouro não é branco.
mas no Brasil vai ser, porque essa grande quantidade de cana para fazer o açúcar era muito valiosa. As pessoas compravam muito caro por uma pequena quantidade de açúcar. Então valia a pena o risco? Valia. Valia a pena o investimento? Com certeza. Expliquei por que as capitanias não deram certo. Se uma coisa não dá certo na sua vida, o que você vai fazer? Você vai mudar. Se um técnico não está dando certo como treinador de um time, o que é que o presidente faz? Demite. Se você está namorando com alguém que não te valoriza, o que você tem que fazer? Mandar lá embora. É assim que a coisa tem que acontecer. Se a coisa não está boa, você tem que mudar. Se as capitanias hereditárias de 14, somente 4 deram certo. Quando eu falo 4, eu falo com ressalvas, porque apenas 2 que se destacaram. A de Pernambuco e a de São Vicente. De todas essas aqui que eu tenho, página 381. Somente 2 foram destaque. Eu tenho que mudar a administração. Então vai ser implementado pelo governo de Portugal o famoso governo geral. Eu me lembro que eu fui fazer uma peça na escola de Brasil 500 anos. Então, no ano 2000, há 20 anos atrás, eu era um aluno. E eu fui o primeiro governador do Brasil. Eu me lembro que eu era o Tomé de Souza. Então eu nunca mais me esqueço o nome do primeiro governador do Brasil. Tomé de Souza. Vamos lá então, vamos entender como que funcionava o governo geral. Como os donatários das capitanias enfrentavam muitas dificuldades para administrar suas terras, o rei de Portugal aumentou a presença portuguesa na colônia. Marca o ano, em 1549, foi implantada de uma forma um governo centralizado, chamado de governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral nomeado pelo rei. Eu fui Tomé de Souza na pensa. Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado de funcionários portugueses para ajudá-lo na administração. E onde foi a capital? Primeira capital do Brasil. Foi em Salvador, lá na Bahia. O que hoje é a Bahia. Foi a primeira capital. Vamos lá. O ouvidor geral cuidava da justiça. Marca isso. Qual era a função do ouvidor geral? Cuidar da justiça. O provedor-mor, da arrecadação de impostos para o reino português. O capitão-mor, da defesa e da fiscalização do território. Vieram também soldados, artesãos, carpinteiros, pedreiros e padres jesuítas. Então a importância da ação católica foi de muito destaque. O Brasil hoje é um país cristão, em sua maioria é cristão. De sua maioria cristão católico. Graças a essa dominação do governo geral feita pelo Tomé de Souza, que veio para cá sozinho? Não, senhor. Veio para cá com toda essa carga de funcionários públicos, provedor-mor, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça. Então a ideia do ouvidor, aquele que escuta, que ouve para depois dar a sentença, é o ouvidor-mor. O provedor-mor, que vai dar arrecadação. Então esse ouvidor-mor, esse provedor-mor, é como se fosse o ministro da fazenda hoje, o tesoureiro da... Gente, o cara roubava muito. Da arrecadação dos impostos, que era com certeza um dos cargos mais bem remunerados. E o capitão-mor, que cuidava da defesa. E vieram para cá e também soldados, artesãos, carpinteiros, pedreiros, padres jesuítas. E assim começa a ser inventado o Brasil. Professor, quem vai trabalhar? Ah, tá. Isso é importante. Quem é que vai trabalhar nessas colônias? A pessoa vai trabalhar de bom grado? Ela vai aceitar
perder a sua casa, ter a sua filha violada, ter sua mãe violada, ter sua história toda destruída, e vai trabalhar de graça ainda? Quem é que vai trabalhar na plantação da cana-de-açúcar? O que é que eu preciso ter para plantar açúcar? A semente, a terra eu tenho, o clima eu tenho, porque o Brasil é um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu tenho as condições necessárias, eu estou próximo do mar, estou... O que me falta? A mão de obra. Quem vai trabalhar para os portugueses? Professor, tá curioso, filhote? Eu conto semana que vem. Beijo no coração, fiquem na paz. Até lá. Valeu, gente. Tchau, tchau.